Papier Digital. Olá pessoal, começando mais um episódio do nosso podcast The BorbaCast, aqui direto dos estúdios da Cuboplay. E hoje, como vocês podem notar, um estúdio diferente, né? Um estúdio já com um fundo aqui, nós temos uma novidade, estamos pensando numa novidade interessante aí para fazer aqui com a Cubo. Em seguida vocês vão saber alguma coisa com música ao vivo e tal. Aí acho que vai ser um barzinho assim, né? Um bar e um violão, um banquinho, um violão, sei lá, algo assim. Então aguardem. Mas hoje estamos só no cenário aqui, ainda não vai ter a música ao vivo, mas eu tenho aqui um grande músico ao meu lado para conversar a respeito, obviamente, de música e de trilha de filme, etc., que é o Léo Enquim. Bem-vindo, Léo. Tudo bem? Obrigado, Mauro. Obrigado pelo convite. Maravilha, hein? Maravilha estar aqui. Que bom. Muita gente te conhece pelo Papas, né? Certo. E vamos falar sobre isso, mas também tem uma estrada longa aí de trilhas, né, cara? Eu tava olhando o que tu fez de trilha para filme, cara. Sim. É uma lista, né? Tu te lembra de todos os filmes que tu fez? Olha, sempre se eu for falar agora da lista, vai faltar. Mas foram, assim, até agora, estou em torno de 50 longas, né? É uma claro, pegou toda... a partir dos anos 2000 começou a melhorar a produção brasileira, né? De longas e agora séries e tal. Então isso vem aumentando, né? Apesar das dificuldades. Mas é que no passado era muito difícil fazer um longa, ainda mais morando no sul do Brasil, em Porto Alegre, mais especificamente como eu morei, e começando a fazer, né? Eu me juntei ali aquela turma dos primeiros, aquele núcleo de curta-metragistas, né, digamos assim, aquele núcleo da Casa de Cinema, né, que era o Jorge Furtado, com o Giba, Cis Brasil, na época eram a Ana Luísa Azevedo, a Nora Goulart, o Werner Schunemann, o pessoal todo. Comecei a fazer alguns curtas para esse pessoal, né, e aí depois começou a aparecer, mesmo a partir dos anos 2000, começou a aparecer a produção de longa-metragem. Aí também continuei fazendo e depois fui expandindo, é uma coisa que eu gosto muito. Mas é isso aí. Eu falei entre 50 longas, fora os curta-metragens, fora a média-metragem, que eu já fiz também. Então, já tem aí um currículo. E o teu começo na música, Léo, como é que se deu? Pois é, Mauro, o começo, assim, eu tinha uma banda amadora, criada no Bonfim, um bairro onde eu me criei também, morei, e foi uma banda amadora que serviu ali naquele início dos anos 80. Até estava lembrando, e tenho lá em casa uma entrevista dessa banda chamada Dzaguri. A Dzaguri, claro. Era uma banda, e eu tenho lá, a gente tem uma fita cassete com uma entrevista que tu nos levou lá no programa na Rádio Bandeirantes. Olha, isso é um arquivo histórico. Exatamente. Cara, pouquíssimas gravações, né, daquela época. Exatamente, é uma entrevista com a gente e com um grupo, acho que também depois entrou o grupo Semente, um show que a gente fez com eles, era uma banda da época também. Mas enfim, tivemos essa formação, era uma banda que estava tentando ser profissional, mas aquela coisa, naquele momento da vida de cada um que não sabia muito bem, que era um mistério meio a profissão de artista, né? Então a gente fez a banda, durou uns 2 anos, eu acho, e daí depois cada um... bem no início dos anos 80, Exatamente, né? A gente era meio fim da adolescência, assim, né? Para nós, alguns eram mais velhos, o meu irmão, o Hélio, tocava comigo, aliás, ele fez inicialmente a banda, e tinha um outro pessoal que era um pouco mais velho, e então ficava uma mistura, assim, né? E a gente fazia um som com toda a influência da música brasileira, né? Fazer um som com a influência não só da MPB mais tradicional, como Roberto, Tim Maia, Jorge Ben, Caetano, Gil, etc., Chico, como também do pessoal do Ceará, né? Belchior, Fagner, Ednardo, Alceu Valença, a influência muito de Alceu Valença, pessoal de Pernambuco, da Bahia, com o trio elétrico, a gente gostava muito de trio elétrico, inclusive a gente fez paralelo à banda o trio elétrico de Dzaguri, né? Que fizemos acho que foi o primeiro trio elétrico daqui,
de Porto Alegre, acho que do sul do Brasil, né? E fizemos o pessoal pular assim, né? Aí atrás do trio elétrico aqui também, porque a gente gostava muito dessa coisa do frevo pernambucano e baiano em especial. Então, essa foi a primeira... a gravar, né, uma música. Gravamos gravamos uns singles, uma música chamada Avenida Aranha, que era para homenagear a Avenida Oswaldo Aranha. Foi na época também que nasceu, estava começando o Ocidente, né, o Bar Ocidente, né, e era o auge do Bonfim, né? Então a gente fez isso aí, música do meu irmão, na Avenida Aranha e tal, do Hélio. E tivemos algumas coisas, gravamos pouco, né? Já era um mistério tudo, assim, gravar era caro, tudo difícil, né? Vocês gravaram na Isaek? Gravamos, não, na Eger. Desculpa, na Eger. Que era o outro estúdio... Peraí, gravamos... talvez tenha uma na Eger, com certeza. Inclusive com a participação no piano do Nico Nikolaevski, né? Que naquela altura já tinha uma banda famosa que era o Saracura, que foi meu próximo passo, que eu me tornei profissional mesmo, foi a convite do Saracura que era uma banda já conhecida e super, né, bacana aqui de Porto Alegre, e me convidaram para substituir o Zé Flávio, que era o guitarrista que era dos Almôndegas, né, e que foi para Rio e São Paulo para gravar, saiu do Saracura para gravar e fazer parte da banda dos irmãos Cleiton e Cledir, que estavam estourando com aquele negócio da Maria Fumaça lá e tal. Então, tu chegou a tocar com o Saracura. Olha, isso pra mim é uma novidade, cara. É mesmo, cara. Porque eu era super fã do Saracura, né? Eu também. Eu tenho vinil, eu tenho o disco de vinil deles, né? Exatamente. Que, por sinal, nunca foi lançado em CD, né? Eu sempre falo isso e sempre falava pra eles, cara, façam um CD. Também não sei por quê. E eles chegaram, quase saiu, né? E depois, infelizmente, o Nico nos deixou. E aí ficou enviado. Mas tem a chance, acho que tem que falar com o... Bom, eu já cansei de falar, né? Mas assim, tem tanta coisa que poderia ser... Tem muita coisa em MP3 que foi já transformada em MP3 de gravações a partir de fitas cassetes tiradas de shows. Quer dizer, aquela coisa, a qualidade é super boa, não é um disco, mas não foi gravada track, né, multitrack, mas o resultado é super bom e é um registro muito bacana de todos aqueles shows que o Saracura fez. E, porque de disco mesmo só tem esse que tu falou, né, que é aquele dos quadradinhos e tal. E eu não toquei nesse disco, eu entrei depois desse disco, que esse disco o guitarrista foi o Zé Flávio, que eu te falei que depois saiu e tal. Então, a minha história começa com essa banda Zaguri, amadora, depois a banda a gente fez shows e tudo no circuito de Porto Alegre e tal, e depois eu fiquei naquela encruzilhada, como é que eu sigo sendo músico? Eu fazia faculdade também, eu tinha passado num vestibular de agronomia, para agronomia, e fiquei fazendo a faculdade de agronomia, logo depois fiz outro vestibular para letras, que eu gostava muito dessa coisa da literatura e tal, e fui fazendo, acabei fazendo tudo ao mesmo tempo. Terminou alguma? Terminei a letras, né? A agronomia eu tranquei no meio do curso, e me formei na letras. Com outro também contemporâneo ali, que era ator, seguiu na carreira de ator e que estava no mesmo dilema que eu, que era o Breda, o Marcos Breda. Breda se formou comigo, a gente se formou junto, e ele já estava já tinha, estava fazendo teatro aqui, e foi convidado para fazer uma novela no Rio de Janeiro. Daí ele foi para lá e pronto. Sim. E no meu caso, a minha novela foi o convite do Saracura, que definiu. Agora eu vou ser músico, porque era uma banda estruturada, com um circuito de shows, né? Com cachê, inclusive, e tal. Então foi meu primeiro... me estruturar como um profissional. Me definiu a minha história. Vou seguir na música, profissionalmente. Né? Fui tentando me formar e acabei me formando, fazendo ao mesmo tempo a faculdade de letras, mas depois assim dei aula em algum momento, assim, em algum supletivo aí, mas não segui na carreira, né? Então só como tal. Mas aí começou a minha história musical mesmo, né? E Saracura. O Bonfim ali, tu viveu a noite do Bonfim? Vivi. Assim, inclusive aquela famosa blitz, né, que todo mundo foi para a parede, eu estava... eu fui, o famoso atraque, né, da João Teles. Um deles, né? Um deles, mas eu estava lá, assim... Não, participei ativamente ali da história Bar João, Lola, né? O nascimento do Ocidente, né?
Inclusive eu entrei, o meu primeiro show com Saracura foi numa homenagem ao John Lennon, que tinha recém sido assassinado. Em 80 isso? Em 80. Então foi um show chamado, acho que Explode 80. Tu lembra disso? Sim, foi um grande show no Araújo. A Claudinha Meneghetti com o pessoal, acho que o Léo Ferlauto. Eram artistas daqui que fizeram esse coletivão, né? E eu toquei, foi o primeiro show. Então aqui foi bem naquele momento da virada dos 80, né? E eu, um jovem, assim, um jovem guitarrista, né? Tentando... E aí fui convidado para uma banda super... que eu admirava muito, né? E nunca imaginei, assim, que pudesse ter esse convite, mas me convidaram e eu fui. Eu falei, vocês têm certeza? E tu acha que o fato de estar no Bonfim ali te ajudou, por exemplo, a encontrar o pessoal que fazia cinema? Como é que tu teve contato com eles? Assim, muito legal. Olha só o que é impressionante. Anos depois, quando eu já fazia filmes, já tinha feito Papas e tudo, já estava com Papas a 1000, e comecei a fazer comecei a fazer a produção, os longas começaram a aparecer, os longas-metragens. Eu fui fazer aquele filme do Gervásio, O Homem que Copiava, eu fiz a trilha do Gervásio, desculpa, do Jorge Furtado. Furtado. Eu fui fazer, e aí eu estava acompanhando a edição com o Giba Assis Brasil lá na Casa de Cinema, e ele falou para um garoto que era um estagiário, pô, o Léo, tu conhece o Léo do Papas, né? Que o Papas, não sei o quê, e o garoto, pô, legal, pô, tu é do Papas, não sei o que, bacana, eu gosto bastante. E aí, mas daí o Giba disse assim, mas tu não sabe uma coisa. O Léo teve uma banda chamada Zaguri no início dos anos 80, né? E então assim, ó, daí ele foi lá dentro, o Giba saiu e voltou com um rolinho de Super 8, de um making off que a Casa de Cinema casualmente guardou, que o Sérgio Amon, que era um diretor daqui, desse núcleo da Casa de Cinema, e depois seguiu a vida em São Paulo como diretor de publicidade, de filmes publicitários, ele tinha feito a gente convidou ele para fazer a direção de palco, e ele fez um making off em Super 8 dessa banda, digamos, que foi a minha banda inicial. E isso eu não sabia. Isso aí ficou guardado 20 anos praticamente, sei lá quantos anos, né? De 80 a 2000. E aí ele voltou, pô, só que tinha que saber, eu não sabia o que tinha ali dentro, né? E aí consegui um projetor e tal, depois ficamos sabendo. Então isso o curioso... em Super 8? Em Super 8. Mas então o que é o curioso? Eles todos, desse núcleo, o Giba, o Jorge, o Werner, sei lá, esse pessoal da Casa de Cinema, eles iam assistir a shows, eles eram dos poucos do público que ia nos assistir nos nossos shows dessa banda de Zago. Eles me conheciam daquela época, e eu não conhecia ainda, né? E depois eu acabei entrando para fazer essas coisas dos curta-metragem e acabei conhecendo, né, todos ali. Mas é muito curioso, porque eles iam nos nossos shows, né? Então... mas eu não trabalhava com eles. Então, claro, naturalmente estar por ali e estar envolvido naquele... Porque todo mundo assim, Mauro, a gente entrava para publicidade porque era muito difícil, tanto para diretores de cinema, para roteiristas, para atores e para músicos, viver da sua profissão. É uma escalada longa, uma estrada que demora até começar a ter um retorno financeiro. Então, todo mundo se jogava na publicidade porque tinha um retorno imediato. Então o músico fazia trilha sonora para jingles, né? Tal. O diretor fazia a direção de comerciais. Os roteiristas iam para as agências trabalhar como redatores. Os atores trabalhavam em comerciais. Então, para poder ter esse retorno, e no final a gente acabava tendo uma bela experiência, né? Mais profissional, com a técnica, porque tudo tinha verba e tinha um sistema profissional para poder aprender. Eu confesso que eu aprendi muito fazendo jingles, fazendo trilha sonora para comerciais, né? E lá, fazendo isso aí, eu conheci mais essa turma aí do cinema. E aí fazia isso, daí uma mão lava a outra, faz um clipe de uma banda, né? E eu faço uma trilha para o curta-metragem e foi indo, né? Então foi assim que eu me inseri nessa coisa do cinema, né? E depois que tu tocou com o Saracura, teve alguma banda de imediato ou tu já foi direto para trilha e comerciais e tal?
Quando o Saracura, eu entrei com o Saracura e fiquei fazendo shows com eles por 2 anos, até 84. No meio de 84, o Saracura terminou, né? Quando o Saracura terminou, aí eu já estava assim, eu vou ser músico, não vou, né? Vou continuar. Aí eu me virava, como assim, dava aula particular, não sei o que, de violão, enfim, trabalhava já com publicidade numa produtora. E aí, ali naquele momento, eu comecei a fazer esperando, né? Fazendo esses outros trabalhos com música. Até que 1 ano depois surgiu teve aquele boom naquele ano, ou um pouco depois, surgiu um movimento que tu acompanhou de perto, que é o rock and roll, né? Aquele estouro daquela geração ali. Então, TNT, Cascaveletes, Replicantes, The Fall, etc. Eles estavam estourando, né? Daquela maneira. E a história é a seguinte, o pessoal dos Eles veio me convidar para tocar com eles, porque tinha saído um guitarrista, o Alceu tinha saído, e eles me convidaram para entrar na banda. E eu entrei, entrei para a banda, né? Então ali tive essa banda, pertencia a essa banda, os Eles. Mas quando tu entrou, os Eles já estava tocando, já, assim, já tava... Os Eles já tinha estourado, assim, em Porto Alegre, naquele primeiro boom, assim, né? De fazer shows em clubes, né? Aquela coisa toda. Já estava num bom momento, as músicas já rodavam. Mauro Borba já rodava na Ipanema, né? Os, Silicone, RU, Silicone. E às vezes se pergunta, né? Às vezes se pergunta. E eu acompanhava no rádio, se eu via no rádio, mas então veio esse convite e ali foi o momento. Então foi meio... Eu não fiquei muito tempo, o Saracura terminou em 84, eu acho que os Eles começou em 85 e eu entrei para os Eles em 86. Eu acho que foi essa. O Wilton, nosso HD externo, se estivesse aqui, saberia dizer saberia a data, o Wilton, o produtor, e a hora, né? Que vocês... Isso. Aliás, o Wilton Carangati, o produtor, né? Produtor dos Eles. Depois eu chamei ele para ser o produtor, empresário do Papas da Língua. Não, eu ia comentar que então o Wilton Carangati, que era o empresário, e o Pezão, que era o baterista do Saracura, isso. Tu conhece já há algum Exatamente, tempo. Né? E tem mais um detalhe, quando eu saí do Saracura, olha a coisa, eu pode perguntar pro Pezão, se ele vier aqui, ou se é que já não veio. Eu gravei com o Pezão, mas faz tempo já, não certo. foi aqui nesse estúdio. O Pezão, se for confirmar com ele, quando terminou o Saracura, eu era convidado do Saracura, eu era um músico convidado, né? Eu não era da banda, né? Eu toquei como guitarrista, né? Quando terminou o Saracura, eu falei pra ele, cara, eu tô com uma ideia de uma banda pop e eu quero te chamar pra fazer. É a ideia que eu tinha já de fazer o Papas. Só que ela demorou 7 ou 8 anos para acontecer. Mas eu falei para ele, eu quero fazer uma coisa mais pop, assim, tem umas ideias assim com reggae e tal, né? E o reggae era uma coisa muito pouco ouvida, né? No Brasil, né? Teve aquela entrada com o Gil fazendo a versão do Woman No Cry, mas o Bob Marley mesmo não era conhecido, assim, né? Tinha um pessoal do Maranhão fazendo, mas era meio um gueto, né? Então passou um tempo até que nos anos 90 o reggae voltou, estourou mesmo, aí se conheceu mais, mas ficou esse tempo. Então eu queria fazer uma banda de pop, namorando com reggae, com rock e tal. Isso aconteceu 8 anos depois, aconteceu em 92, quando eu comecei a fazer o Papas. E eu disse para ele, vou te convidar para fazer essa banda, para ser meu parceiro na banda, e convidei mesmo 8 anos depois, então tem mais essa curiosidade, entendeu? Sim. E ele disse que sim, toparia. Sim, aquele jeito dele, né? Não vai dizer não, né? Não. Ele vai amadurecer um pouco a ideia, né? Sim. Mas assim, então foi isso. E nesse meio termo que eu saí dizendo que eu vou fazer uma banda, apareceu esse convite dos Eles, que era o que estava acontecendo naquele momento, né? Aquele rock com inspiração new wave, misturando com punk e tudo. Então, eu fui tocar com os Eles. Sim. E fizemos 2 discos. Em 88, se não me engano, o Wilton não está aqui, mas né, me dizendo que em 88 talvez eu tenha terminado os Eles
por aí. E eu recolhi essa coisa de shows e fui para trabalhar em estúdio, continuar a fazer os jingles publicitários, etc. E ficar dando aula e ficar, né? Isso aí. E eu tava com a ideia, eu tava com essa ideia do Papas, de uma banda pop, continuou. Mas tu vê, já foi... Isso foi em 84 que eu falei pro Pezão que eu ia fazer uma banda e ia convidar ele. Já estamos em 89 e a ideia estava madura. Só que eu não tinha essa coisa de compositor, de música, de canções. Eu não conseguia fazer. Eu tava com esse problema. Eu queria fazer uma banda, mas eu sabia que tipo de música, mas eu não sabia compor. Eu achava tudo ruim. E aí eu comecei a trabalhar isso nesses anos de 89, 90, 91 e 92. Até que eu consegui achar ficar feliz com as músicas que eu fazia. E aí eu fiz as primeiras músicas que eu compus para o Papas, né? Que foram Democracy e Até Ficar a Perigo. Democracy Canção pra foi ela. A primeira que chegou foi a primeira na rádio, assim. Isso, né, eu larguei. Foi assim. Aí, bom, aí eu comecei a fazer. Aí comecei no estúdio fazer as demos, né, das músicas que eu acho que dessas músicas, primeiras músicas do Papas, que foram Democracy, Até Ficar a Perigo, Canção pra Ela, Encontros Amargos, que depois o Mariano, como é que é o filho da Elis? Putz, não o César Camargo. Não é a Maria Rita, não é a Maria Rita. O César Camargo Mariano foi marido dela. O filho do César, o filho do César com a Elis, me esqueci o nome dele, pô. Não é Pedro? O Pedro Mariano. O Pedro Mariano gravou essa Encontros Amargos também, em uma outra minha. E essas primeiras músicas eu comecei a registrar num estúdio. E aí comecei a formar o Papas. Eu chamei o Pezão, eu disse, estou fazendo uma banda, lembra que eu te falei, né? Vamos fazer esse projeto juntos. Ele topou. Chamei o Zé Natalio, né? Que era um cara que eu admirava muito como baixista, como, né, as ideias musicais e, enfim, as coisas que ele gostava eram muito parecidas com as coisas que eu gostava. E eu conheci o Zé já de um bom tempo. O Zé Natalio ele era bem mais jovem, né? Uns 6, 7 anos mais jovem que eu. Então ele com 15 anos ele ficava assistindo a gente ensaiar na Chácara das Pedras, umas bandas que a gente tinha ali com outro pessoal. Ele ficava ali dando uma, né, sacada, até que um dia ele disse, eu sou baixista e tal, não sei o que e tal, e começou a ficar ali com a gente. E um dia eu fiz uma banda acompanhando uma cantora aqui de Porto Alegre, Luciana Costa, que cantava blues, e chamei ele para ser o baixista da banda, né? E foi super legal, até muito bacana. Então começou a história dele. Então eu já tinha uma relação anterior, assim, de conhecer ele, né? E também das coisas do Bonfim, e vi ele, a gente, né, cresceu junto nessa geração musical. E o Serginho? Faltou o Serginho. Faltou o Serginho. Daí eu comecei a falar e tava vendo. Aí o Serginho foi o seguinte, o Serginho apareceu em Porto Alegre, já tinha aparecido em Porto Alegre, e um dia eu fui num bar chamado... Cara, tá... Na Protásio, daqui a pouco eu lembro, é um bar na subida da Protásio, onde era um McDonald's ali, um pouquinho antes da curva, que era o McDonald's. Tinha um barzinho, né? Que estava tocando, que tinha música ao vivo. Inclusive o Sadido, Nenhum de Nós, o pessoal tocava lá, fazia umas coisas. Sim, o Nenhum começou por ali também. Eu acho que o Nenhum começou por ali, talvez sim. Então, aí eu fui lá ver, fui ver o pessoal tocando. Esse pessoal, o Nenhum, um pessoal que tocava lá. Bangalô é o nome do bar. Bangalô. Bar Exatamente. Bangalô. Fui lá, quando eu cheguei lá, naquela noite, tava um cara, Serginho Moá, Serginho, tá? E eu vi ele cantar. Quando eu vi ele cantar, mas assim, eu não tive dúvida nenhuma. Esse cara é a voz que eu preciso. Que eu preciso pro Papas, assim, para essa banda que eu quero fazer. Que eu tô fazendo, tá, né? E cheguei e falei para ele, né, me apresentei, não sei o que, alguém nos apresentou. Aí tá, e eu disse, cara, se tu quiser, eu tô com um projeto aí de uma banda, falei, né? Tem baterista, tem baixista, né? Tem guitarrista e tem umas músicas e queria te convidar a ver se tu curte e vai lá no estúdio, que a gente tá gravando. Ele foi, e foi mais ou menos assim que começou, né? Foi por aí, a gente gravou essas demos e começamos e começou a rolar a história, assim, devagarinho, né? E aí, como tu falou, quando ficaram prontas essas demos, tinha 6 músicas, né? Porque eu tinha um problema, eu comecei a fazer música, mas eu não tinha
música suficiente. Então era, né? E aos poucos eu estava numa fase que eu comecei a me descobrir como compositor. Então eu tinha feito Democracy, tinha feito Até Ficar a Perigo. Essas duas músicas a gente fez um acabamento, gravamos a voz, o Sérgio, deixamos legal e levamos como demo. Só que eu levei para Ipanema, né? Para a Rádio Ipanema eu larguei. A gente, não sei se foi tu, se foi a Kátia, o Newton, acho que talvez a Kátia, eu larguei lá e a música que rodou foi Até Ficar a Perigo, que era uma levada meio funk tipo Prince, assim, né? Uma ideia. E na Rádio Atlântida, que estava lá o Miguel DJ, não sei se ele já era o diretor, sei lá, que ele era lá. Eu larguei. Ele era o programador. Programador, desculpa, não é? Não sei se ele foi. Talvez tenha tido outras funções. Ele tinha um programa lá, mas assim, era exatamente o programador. Eu larguei para ele Democracy. Isso, assim, no meio de 92, no meio de 92, não, em setembro de 92, larguei essas duas. E aí aquela coisa ficou rolando e na Ipanema rodava legal, Até Ficar a Perigo, e na Atlântida a música Democracy rodava muito. E isso começou a fazer mais barulho e tal, só que ninguém sabia, porque a banda não tinha nem nome, não existia. Então ficou um tempão assim, né? Sim, vocês até chegaram a usar um outro nome, né? Sim, nós começamos um nome que era engraçadíssima, a história desses nomes, é muito, muito bizarra. Nós começamos um dia, o meu pai, que era um senhor, ele era de uma geração que, enfim, um dia a minha irmã queria montar tinha uma empresa, ela queria com umas amigas assim, uma empresa para prestar serviço de prova. Elas vêm da área de letras também, de português e tal. Elas iam fazer era uma empresa de serviços para correção de provas de vestibular, da URGS inclusive, com o pessoal, uma galera da URGS e tal. E o meu pai foi dizer para ela, mas vocês têm que ter a empresa de vocês tem que ter um nome. Por exemplo, Goodbye Bambis, né? Ele citou, eu não sei da onde ele tirou isso. Que aquele cidadão, meu pai, tirou aquele nome. E eu, quando eu ouvi isso, achei que nome fantástico esse nome. Goodbye Bambis, né? Sem as conotações que possa ter, né? Eu pensei assim, pô, é muito sonoro, né? E eu achei maravilhoso e falei pro meus parceiros, pro Zé e pro Sérgio e pro Pé, olha, o que vocês acham? Não sei, pô, achei super bacana. E aí todo mundo topou, pô, legal, que nome, né? Só que era um nome inglês e tal. Bom, e a gente ficou provisoriamente com esse nome, né? E, se não me engano, acho que essas duas primeiras músicas rodavam com esse nome. Ainda não era Papas da Língua. Eu lembro de algo assim. Mas foi rápido, né? Foi rápido. Foi pouco tempo. Ficou o ano de 93 rodando essas músicas. Então foi lançado em meio de 92 e início de 93 como... Aí no final de 93, Mauro, entrou eu comecei a ir para o Rio de Janeiro, a gente bancava as nossas idas para largar para as gravadoras, né? E o Tonho Meira, que era um produtor que eu procurei, um empresário, que era empresário do Ney Lisboa e do Nenhum de Nós e de outros artistas aqui de Porto Alegre, eu procurei ele para ver se ele não queria trabalhar com Papas, e ele começou, não, eu posso começar a trabalhar. Gostou muito e foi trabalhando. Não era o Wilton Carangati ainda, então era o Tonho nesse primeiro momento. Ao mesmo tempo, eu conheci, veio a Porto Alegre o Ronaldo Bastos, que é um letrista, songwriter, né? Do Clube da Esquina, ligado aos mineiros e tudo, e a toda Milton música Nascimento brasileira, tudo, né? Ele veio a Porto Alegre e através de um amigo chamado Flávio Azevedo, que é meu amigo da área de literatura, é um professor de literatura. O Flávio Azevedo acompanhava o que eu estava produzindo e disse: Léo, eu estou aqui com o Ronaldo Bastos, nós vamos fazer um workshop de compositores. Veio o Fernando Brant, veio vários, né? E eu queria te apresentar o Ronaldo. E levou lá no estúdio onde eu estava gravando as coisas do Papas, essas demos, e o Ronaldo gostou bastante, gostou da história, disse: quer editar comigo na Dubas, que era a editora dele? Eu digo, claro, né? Pô, né?
E aí ficamos amigos e tal, ficamos amigos e dali e ali começamos os contatos. E ele também ajudou a mandar material para algumas gravadoras, as majors, né? E nessas aí caiu na mesa da Sony, né? Music do Brasil, que na época estava começando a trabalhar 2 artistas que depois vieram a estourar, que eram Cidade Negra e o Skank, né? Então, eles nos fizeram contato. Então, em fim de 93, ainda como Goodbye Bambis, nós fizemos o primeiro show, o Papas fez o primeiro show. A gente fez um show para receber esses caras da gravadora que iam vir do Rio de Janeiro, para a gente mostrar o material para eles ao vivo, nós tocando ao vivo, né? E a gente nunca tinha tocado ao vivo, porque é uma banda que começou muito no estúdio. Então a gente... E vocês já tinham uma fama de serem músicos bons, de estúdio. músicos de estúdio. A gente já tinha tido outras bandas, cada um tinha tido outras bandas, Sim. Cantava, né? O Serginho tocava em bar de noite, em Uruguaiana ele era puxador de samba, né? O Pezão tinha uma história com almôndega, saracura e etc. O Zé Natália já fazia show, até o show dele individual eu já tinha tocado com saracura e com Zé, então a gente já tinha. Mas esse projeto, ele foi criado um laboratório dentro do estúdio, né? Que foi um momento ali no início dos anos 90 dos estúdios serem mais práticos e a gente poder ficar criando coisas com o estúdio, né? Não é aquela coisa, vou gravar, vou ensaiar e depois ir para um estúdio, né? Que era a praxe até então, porque os estúdios eram caríssimos. Então, quando começou essa revolução tecnológica, entrar a música digital, os computadores e tal, etc., a gente conseguia fazer mais coisas no estúdio. Foi assim que eu comecei a fazer o Papas, né? Fazendo as demos ali e gastando horas ali, fazendo as coisas. Então, rapidinho, mais ou menos, né? Porque no fim demorou, 93 começou a rodar e ninguém sabia que banda era essa, né? Mas sabia, então a gente montamos esse show para a chegada da Sony na finaleira de um bar famosíssimo dos anos 80 aqui, que tu conheceu muito bem, que é o Porto de Elis. Sim. Foi o primeiro show do Papas, foi ali. Já nos últimos, não sei se o Porto de Elis durou mais um ano, nem sei se durou tanto assim. A gente fez um show ali. Um pouco mais. Um pouco mais, talvez. Eu acho. Fim de 93, Aí veio esse pessoal da Sony, o diretor artístico, que era o George Davidson, e o pessoal de marketing, para ver se assinavam, se era mesmo. Né? Se ao vivo acontecia. Exatamente. O que eles tinham ouvido nas demos, né? Sim. E aí vieram e, não, vamos fechar um negócio, vamos contratar e vocês vão gravar. O contrato vão gravar em 94. Maio de 94 a gente gravou. E nesse período, aí começou eu queria chegar na função do nome, né? O pessoal da gravadora, do marketing, entrou numas com esse negócio de Goodbye Bambis, tá? O nome em inglês, embora o Skank fosse um nome em inglês, seriam os parceiros dele de gravação. Mas enfim, Skank era super sonoro, era curto, né? E eles, Goodbye Bambis, ficaram meio assim. E a gente abandonou o nome, né? E sugerimos um outro nome, que era um nome baseado numa música de um cara que tu conhece muito bem, que é Carecas da Jamaica. Música do Ney. Ney Lisboa. E aí... Tinha me esquecido desse fato. Teve esse outro nome. De ouvir comentários assim, que seria Carecas da Jamaica. Seria Carecas da Jamaica. Daí... Mas também, isso tudo, a gente, nas reuniões, indo pro disco gravado pela Sony. Então a gente tava meio em processo, e eles também entraram, não gostaram muito do nome. Porque, não sei o quê, talvez tenha uma coisa, o Carecas da Jamaica... E realmente, Carecas da Jamaica é um nome que é meio... Não é uma coisa assim, do reggae. Era um nome, né, da música dele. Carecas da Jamaica não é bem os dread da Jamaica, né? Então... Ficou meio estranho. Chamava atenção, né? Chamava atenção. Porque dread da Jamaica seria muito óbvio, né? Exatamente. E careca da Jamaica exatamente. Eu gostava muito, além disso, homenageava uma história aqui da cidade, né? Do Ney, que era um compositor que a gente adora, né? E tal. Bom, eles entraram numas. Daí a gente, vamos fazer uma reunião, uma tarde, vamos botar um monte de nome na lista, assim, para ver se a gente chega ao nome. E aí chegamos ao nome Papas da Língua, e aí a gravadora adorou, não sei o que e tal. E aí fizemos o primeiro disco, gravamos o primeiro disco do Papas, chamado Papas, não tinha nome, quer dizer, tinha nome,
era papas da língua. E tu acha que daria para dizer que quando as gravadoras tinham esse poder, né, que elas eram, como tu falou aí, as majors, né, embora elas ainda existam como empresa, mas já atuando hoje de forma diferente, aquela época ali era melhor para vocês, para o artista, para a banda? Eu acho que quem viveu e conseguiu se inserir naquele sistema pré-digital, antes disso, ou na passagem, né, na entrada do CD, e obviamente nos anos 70 e 80, com certeza, era bom, porque quem conseguia entrar, era aquela coisa, né? Quem conseguia penetrar nesse ambiente da indústria, que é onde vão porque investir... não era para todo mundo, né? Não, era um filtro violento, gigantesco. Mas quem conseguia entrar, bom, conseguia talvez, já furava o primeiro bloqueio e conseguia talvez ser trabalhado. Mas centenas, milhares de artistas chegaram no primeiro disco e depois não foram trabalhados, ou chegaram no terceiro disco com a gravadora e também depois foram esquecidos, abandonados e tal. Nós mesmo, da Sony, fizemos o primeiro disco que foi considerado, não vou dizer que foi um fracasso, mas não rolou o que a gente esperava que rolasse, nem eles. Não foi um disco que comercialmente tenha sido bem sucedido. Então, tanto é que depois eles nós romperam o contrato e a gente ficou sem gravadora, daí voltamos para cá, para Porto Alegre, e daí passou, mas a gente já fazia shows. E já a banda a gente sentia que tinha um público que tinha sido formado, porque a gente começou, depois desse primeiro show no Porto de Elize, em 94, a gente começou a fazer um monte de shows. Antes do lançamento do disco, a gente fazia shows nos lugares aqui em Porto Alegre. Então já tinha um público crescente que estava curtindo pra caramba o Papas, o que veio a ser o Papas depois, e no boca a boca, sabe, Mauro? Assim, aquela coisa que é mais importante. O cara, tu conhece aquela banda, não sei o quê. Aí começamos a crescer. Então quando chegou o primeiro disco pela Sony, a gente já tinha, inclusive, saído de fazer shows fora de Porto Alegre, no interior do estado, Florianópolis. Então já teve uma primeira formação de público e a gente meio que... Só que, claro, tomamos a gente é tipo um balde de água fria, né? Tu tá numa grande gravadora, furar aquele bloqueio que todo mundo quer e não ter continuidade, né? Mas isso não fez vocês desistirem? Exatamente. Fez, pelo contrário, porque a gente... Aquele papo, né? A gente acreditava na história. E nos fez voltar e vamos continuar trabalhando, vamos continuar sondando, vamos fazer um segundo disco e vamos continuar vendo selos, gravadoras, etc. O que der. Porque a gente tinha shows e tinha público que sentia, então tinha esse retorno. A gente sabia que tinha uma resposta. Então, cara, é uma questão de trabalhar, né? E fomos, daí, passaram-se 4 anos, em 90 Aí começou a acontecer coisas grandes com a gente, mesmo com esse disco meio, entre aspas, fracassado, né? Não comercialmente meio fracassado. A gente foi convidado para o primeiro Planeta Atlântida, que foi em 96, que era um evento que foi na época um grande evento de artístico musical do sul do país, na praia de Atlântida, e fomos convidados a fazer umas turnês em Buenos Aires, fomos no Uruguai, em Montevidéu, e tínhamos um show no interior do Rio Grande do Sul também, shows para fazer. Então tinha uma vida artística, um roteiro de shows, tinha, né? Então a gente seguiu fazendo. E aí, isso estou te falando de 94, 95, que foi o ano que a Sony rompeu com a gente, e a gente chegou em 96, começaram a ter essas coisas, esses shows grandes, etc. A gente seguiu fazendo até que em 98 ou 97 a gente fechou o contrato com o selo daqui, o selo Antídoto, né, ligado à gravadora Isaac, que tinha um selo de pop rock comandado, né, pelo AR Raul Albornoz, que era um cara que, na minha opinião, um cara que entendia muito dessa área de AR, de mercado musical, ele conseguia ver bandas assim, né? Conseguia ser o famoso garimpar o que tá acontecendo, né? E gravar. E a gente fez o segundo disco, e esse disco daí nos colocou num outro degrau, assim, porque a gente estourou com aquele disco, pelo menos na região sul, né? Em 98
foi lançado o nosso segundo disco chamado Xalala, que teve a capa era uma pilha, né? Então o diretor artístico Raul Albornoz, dentro do selo Antídoto, com distribuição da Universal. E esse disco ele estourou nas rádios de uma maneira muito, muito intensa, né? Praticamente, não todas as músicas, mas muitas músicas foram hits. Então entrou 99, a gente estourando em turnês, assim. Foi o ano que a gente trabalhou, 98, 99, 2000, até 2000, ficamos 3 anos em turnê. Vocês não mandaram uma mensagem para a Sony dizendo, olha aí, ó. Eles estavam sabendo, né? Mas cara, é isso aí. Eu acho que eu entendo muito bem que eles funcionam assim, as gravadoras funcionam assim. Hoje elas têm um tamanho bem menor, uma importância bem menor, pelo menos no Brasil, né? Tanto é que elas só trabalham, elas nem produzem mais. Chega com um produto pronto, né? Naquela época elas bancaram a banda 1 mês morando no Rio de Janeiro, com um hotel, né? Para fazer um disco gravado num estúdio bancado por eles. Isso mudou, né? Hoje não existe mais isso. Inclusive, alguns artistas se deslumbravam um pouco com isso, né? Ah, sim. Era época de... jogavam TV pela janela, né? Gastavam que não podia. Nós mesmos... Tá aí a capa do disco, ó. Tá aí, maravilha. Exatamente. Nossa, esse aí gastou. Esse aí gastou. Então é desse... no primeiro disco, a gente pode considerar que um hit foi Democracy mesmo, né? Canção para Ela também rodou bem na rádio e tal. O que foi legal também é que a gente começou a fazer um encontro com artistas, né, de todo o país, assim, por ter ido gravar, né, lá no Rio de Janeiro e tal, e fazer coisas em São Paulo. A gente começou a conhecer pessoas e pessoas começaram a ouvir e se interessar. Como eu citei, por exemplo, o Pedro Mariano gravou 2 músicas, uma música que a gente tinha gravado, uma música minha, Encontros Amargos, que tinha gravado no primeiro disco, e o pessoal teve o meio artístico e da indústria via o Papas com bons olhos, gostava muito, né? Mesmo que não tenha dado certo, digamos, comercialmente aquele primeiro disco. Então a gente fez esse segundo disco, onde foram hits Blusinha Branca, Tentação, que mais? Eu vou esquecer, mas várias músicas rodaram. Viajar foi um super hit também. Noite de Reggae foi uma música que rodou bastante. Ela tinha rodado antes. A gente botou uma música, um single antes do disco, né, ser feito, e depois ela entrou no disco. Garotas do Brasil, que foi uma música que foi super hit aqui no, né? Não entrou num comercial essa música? Na verdade, essa música ela foi gravada num comercial anteriormente. A música não é nossa. A música é de um pessoal de uma produtora, né, uma produtora chamada Ginga, uma produtora muito importante de Porto Alegre, que tinha feito essa música e chamou o Serginho para ser o vocalista daquele comercial. E aí a música não só virou um comercial, como ela começou a rodar como música mesmo. Um tempo dela de 3 minutos e sei lá quantos, não foi só aqueles 30 segundos ou 1 minuto de comercial. Então ela virou um hit. E a gente incorporou ela ao nosso repertório. Gravamos. Aliás, isso é uma coisa que não aconteceu só com vocês, né? Várias músicas foram feitas para comercial. Sim. E aí agradaram e viraram uma música. Com certeza. Oficial, digamos assim. Exatamente. É isso que eu falo daquela. Eu lembro que eu falei. Eu aprendi muito a gente aprende muito fazendo jingles, porque tu acaba fazendo coisas assim, canções que acabam sendo super boas, né? E às vezes ficam limitadas ao comercial. E às vezes pode virar a ficha, né? Virar a mais e ser canções de comercial. Exatamente. Teve uma do Tim Maia que eu não sabia. Ele cantou uma música que era acho que foi feito para uma rádio de São Paulo. Mas era uma música tipo uma propaganda, né? Para a rádio. Sim. E ele foi lá e gravou. Porque convidaram ele, porque ele ele já era o Tim Maia, né? Certamente. E aí ficou, né? Virou um... E aí ele gravou no disco. Exatamente, deve estar cheio de casa. Eu não sei, agora também contando, nem sabia disso. Mas com certeza, porque é muito comum, né? Chamar artista para cantar e aí a música vira e o artista vai lá e, vou botar no meu disco também. Claro. E foi o que aconteceu. A gente botou
E a música, essa música fez um sucesso gigantesco, né? Sim. Quantos anos de Papas? Foi 20 e poucos? Até o Serginho foi fazer carreira solo agora em 2019, né? Então, até então, a gente tinha até feito 25 anos, um ano antes que fizemos uma comemoração, fizemos um show aqui em Porto Alegre de 25 anos, no Teatro São Pedro, 25 anos. Então, tá indo para 30, né? Como não acabou, né? Mesmo que com a saída do Sérgio, a gente pretende voltar agora, né? Não sei se essa pauta era depois, mas... Essa pergunta é inevitável. Inevitável, mas assim, seriam indo para 30 anos, né? Sim. E teve o... 90... Desculpe te interromper. Não, é que como o Papas começou como Papas em 94, que foi o nome de Papas, foi em 94. Se a gente considerar isso, em 2024 fará 30 anos. Sim. Né? Se a gente considerar o tempo anterior, que é o Goodbye Bambas e o Carecas Amantes, esse pré-Papas aí, mas que eram músicas, já tinha Democracy, já tinha algumas canções, já, né? Então já é mais 2 anos, né? Praticamente mais 2 anos. 1 ano e meio a mais. Então, mas é isso aí. Indo para 30 anos seria agora, por agora. Né? Sim. E tem o Eu Sei, né? Que acabou entrando numa novela. Exatamente. Até teve um episódio, lembrei agora, que quando a gente começou a Rádio Mix, né? Em Porto Alegre, a Rádio Mix ela é uma rede, né? Com sede em São Paulo. Sim. Então eles fazem a programação e, claro, abre umas brechas assim para a gente rodar algumas coisas que são locais, Sim. né? Que tem mais identificação com o público da região. Uhum. E aí eu estava fazendo uma listinha de músicas para passar para eles e coloquei o Papas, né? O Eu Sei. Sim. E aí eles disseram, não, mas essa aqui já tá. Já tá, exatamente. Não, Vocês já estavam no playlist na rede para todo o Brasil. Claro. E até hoje segue tocando lá. Segue tocando. Essa é super... A história da... Bom, do gancho ali de... Então, em 98, 99 veio Xalala, né, que a gente mostrou ali, que tu mostrou, foi o disco que deu um degrau. A gente realmente engrenou turnês, etc. Começou a fazer mais barulho e chegar mais aos ouvidos das gravadoras e tal. Realmente foi o que tu falou, a Sony não viu isso aí, viu, né? As outras gravadoras estavam de olho. Então a gente tentou seguir, mas a gente tinha esse contrato com a Antídoto, né, que foi o selo que realmente fez acontecer, né, o disco Xalala. No disco seguinte, que era o disco Baby Boom, um disco de 2 anos depois, 2000, que teve novos hits legais, que foram tipo Ela Vai Passar, com a participação do nosso querido Mano Chains, aqui da comunidade de Jiu-Jitsu. Aliás, não falei essa coisa das participações é legal, porque é uma coisa que a gente gosta muito. E no disco Xalala, de 98, nós convidamos a Adriana Calcanhoto para cantar. Não, desculpa, estou antecipando, no disco depois eu falo da Adriana. Então, a gente convidou o Mano Chains para tocar em Ela Vai Passar, Lua Cheia, Vou Ligar também, foi uma outra música que é do Baby Boom. Teve alguns hits, né? Que foi um disco super bom também, né? 2001. 2002 veio Um Dia de Sol, que é o disco seguinte. Esse sim, a gente regravou Sorte, que é a música do Ronaldo Bastos e do Celso Fonseca, que o Caetano e a Gal tinham gravado nos anos 80. E com a participação da Adriana Calcanhoto e tal. Foi muito bacana também. Ficou maravilhoso, muito bom. Muito legal. Muito. Esse disco, até hoje, é o disco que tem sonoramente muito bem resolvido, foi muito bem, a produção muito acertada, o produtor que a gente gravamos lá no Rio, e ela foi lançado de novo pela Antídoto, né? Também foi o 3º disco com distribuição da Universal. E ali era 2002, foi o ano 2002. Ok, várias músicas, várias coisas legais aconteceram a partir dali. Teve Lua Cheia, um hit também, né? Gravamos uma versão de Pet Sematary dos Ramones, né?
em reggae roots, que gerou alguns protestos aí no pessoal, mas poucos assim, né? Do punk. Não, mas foi muito engraçado, porque a gente já imaginava que poderia acontecer uma coisa como essa, né? Porque era muito essa coisa de segmento e tal. Mas a gente foi fazer um show no interior acho que de Paraná, não sei lá onde, era uma feira livre, assim, e a gente foi e tocou, era a turnê desse disco, e a gente tocou Pet Sematary. E aí a gente viu umas faixas levantando, de repente, no meio, umas faixas dizendo os Ramones estão se... Pobre dos Ramones, uma coisa assim. E eu achei Aí a gente até cutuquei, falei pro Serginho e pro olha lá, né? E comentando, maravilha. Mas depois continuou o show. Sim, vocês mexeram num vespeiro. Mas assim, era um né? vespeiro mais ou menos, porque essa era uma gurizada que não eram, realmente, eles vieram depois falar com a gente. Daí, a gente levantou aquela faixa, mas depois a gente viu, o som de vocês é muito bacana, ficou muito legal a versão. Eles estavam só naquela de tentar reproduzir um comportamento. Sim. E ficaram amigos da gente. Né? Até porque vocês tocavam muito melhor que os Ramones, né? Mas fazer uma versão de reggae roots... Não, tudo eu bem, entendo, né? eu entendo como é que é. Mas essa coisa não... Eu adoro Ramones, acho fantástico, não tem nenhuma Mas você vê, crítica. depois o Clash... fez coisas de ska também. Essas coisas do teve um namoro do punk com reggae, né? Sim, seja sim. pelo ska e tudo, né? Total. Então, assim, as coisas não eram tão distantes assim, né? É que o pessoal torcia o nariz assim para uma banda mais pop, digamos assim. Isso, exatamente. É pro tocar pop. um clássico do punk rock, exatamente. né? Ou do rock and roll. A bronca, isso foi bom ter falado, né, Mauro? Porque essa bronca do pop é uma coisa que todo mundo quer achar um culpado, é o pop, né? Então, as mágoas, assim, ficam... é muito pop isso aí, né? E, hoje, que tudo é pop, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, os caras consideram Green Day uma banda pop, né? E é guitarreada, é guitarra o tempo inteiro, não sei como é que chama, se é punk rock ou pós-punk, sei lá o quê. Mas é uma coisa assim, que eles consideram como música pop, né? Mas ali nos 80 essas tribos eram mais... iam mais pro confronto, exatamente, né? Depois, claro, as coisas foram mudando sim. E tal. Sim, eu me lembro qual foi o festival que jogaram um monte de garrafa no Carlinhos Brown, que era, acho que no Rock in Rio, né? Rock in Rio. Que era a noite do metal, e o Carlinhos Brown entrou lá e... Né? O que foi também um erro da organização, total, né? Colocar total. o Carlinhos Brown. Palmas pro Carlinhos Brown, que peitou peitou, né? Tem que tirar o chapéu pro cara, né? Com certeza. Meu Deus. Era muito comum isso, uma banda abrir assim o show, sim, né? Sim. E ser vaiado, porque não era o mesmo estilo, né? Exatamente. Mas assim... Mas tu estava falando do Eu Sei. Né? Vamos chegar no Eu Sei. Aí entrou esse disco, eu estou dando um pouquinho da cronologia até para me orientar. Assim. Aí em 2002 gravamos Um Dia de Sol e tal, beleza. E continuamos fazendo a nossa vida, indo às vezes já mercados lá de Nordeste, começavam a ter público que vinham assim, vinham para o Sul e conheciam, porque rodava muito nas praias, né? Que banda é essa? Aí levavam um disco, não sei o que, ouviam e começavam a nos mandar, eu sou aqui do Ceará, adoro, quando é que você vem para cá? E a gente via que estava acontecendo uma coisa meio de formiguinha, né? Nesse lugar. Então a gente começou e conseguimos a nossa vida. Até que em 2004 veio o nosso primeiro DVD. Mas antes disso, por exemplo, em 2001, eu estou lembrando agora por causa do negócio de Eu Sei, em 2001, no disco Baby Boom 2000, a música Eu Sei estava nesse disco. Sim. Né? E ela tem uma curiosidade assim impressionante, porque nosso produtor, que é o Luciano Corban, lá em São Paulo, a gente foi gravando todas as músicas, e quando a gente queria gravar Eu Sei, né, lá, fazia parte disso. E ele disse assim, cara, essa música só de violão e voz, cara, vamos tirar essa música, vamos gravar. Ficou aquela coisa típica de bronca, brigas de produtor com um artista, né? Que é comum, né? Daí nós, não, cara, a gente quer gravar. Que isso, cara? A gente quer gravar, essa música é ótima. Violão e voz. Não sei o que deu lá. E no final o cara não gravou. Nós não gravamos lá. Foi passando o tempo, não gravamos lá. Foi uma coisa meio assim estranha. Quando nós voltamos para cá, o Raul Albornoz, que era o diretor artístico, disse que vocês estão loucos, né? Nós vamos gravar sim, vai estar no disco. Daí gravamos em Porto Alegre, Eu Sei, violão e voz. Separado. E foi pro disco.
entrou, só não foi gravado lá. Mas, e casualmente, passou um tempo, foi a música carro-chefe do disco. Estourou de uma maneira já antes desse outro, porque teve um hiato até estourar e a Mix rodar no Brasil. Foi uma coisa que aconteceu, foi no interior do Rio Grande do Sul, me lembro direitinho, uma rádio de Lajeado, nós fomos fazer um show em Lajeado ou Encantado, na região do centro ali do Rio Grande do Sul, e a gente tocava tudo, mas até eu sei, a gente nem botava muito no... Tava no repertório, não estava no repertório daquele disco, porque era uma balada, e a gente ficou meio assim, né? E aí nós fomos dar uma entrevista na rádio, e os caras da rádio, lá de Encantado, de Estrela, eu acho, de Lajeado, o cara disse assim, e claro que, né, nós vamos deixar para o final do programa para vocês falarem sobre o que está acontecendo, né? Não sei o que, e atendendo aos inúmeros pedidos, não sei o que, da rádio, dos ouvintes. Ou seja, ali estava acontecendo uma explosão dessa música, naquela região dessa rádio. Mas era assim uma coisa fora do comum. E aí vocês e aí e a gente, então vamos botar ela de noite no show, né? Sim. E botamos no show, e claro, né? Porque ia nos matar se não tocasse a música que todo mundo estava esperando, né? E aí foi muito bacana, porque daí a gente se deu conta. E aí, já aqui em Porto Alegre, o Mr. P, né, o Everton, que tu conhece, um programador, um apresentador, né, um programa, tem um programa dele, ele já tinha também se dado conta que essa música estava fazendo muito barulho. Então, aqui também começou a acontecer de a música estourar. Ok, e ela realmente entrou, tanto é que estourou, mas a gente não tinha uma penetração no resto do Brasil. Então, nesse ano de 2001 ou 2002, ela fez um barulho, ela entrou, olha só, no alcance da região sul, naquela revista, acho que é a revista Sucesso, que é uma revista do Brasil, brasileira que tem as top, né, do Brasil de rádio, ela tinha entrado entre as 80 mais tocadas no Brasil, mas sem estar tocando no Brasil, no resto do Brasil. Estava tocando aqui. Só na região sul, de tanto que ela tocava. Tá, ponto. Passou o tempo, não aconteceu. Ficou ali, a gente fez esse DVD. Em 2004, a gente fez um DVD, o primeiro DVD, que foi gravado acústico Papas da Língua, naquela onda dos acústicos da MTV. Fizemos o nosso. E esse DVD, bom, também teve um estouro fantástico, foi disco de ouro e foi DVD de ouro. A gente ficou 4 anos, voltou, parece que dobrou toda a história. E Eu Sei estava ali, junto com todas as músicas, Blusinha Branca, Eu Sei, Viajar, com a participação do Tonho Croco, enfim, foi o nosso DVD que estourou e a gente ficou em turnê mais 4 anos, assim, só com ele. No meio disso tudo apareceu um convite do Jaime Monjardim, né, que era diretor de uma novela da Globo que estaria entrando, chegou nas mãos dele as coisas, o material do Papas, né, e ele adorou a banda, ele se apaixonou pela banda e ele ia fazer a novela e escolheu Eu Sei para ser a música da novela. E quando isso aconteceu, porque assim, uma coisa é tu escolher, a música pode estar na novela, mas ela tem que acontecer na novela, né? A gente já tinha tido experiências, até no primeiro disco com a Sony, a música Encontros Amargos entrou na novela, numa novela das 7 da Globo, mas não aconteceu grande coisa, não grudou no personagem e tal. Mas essa sim, Eu Sei, foi a nossa 4ª ou 5ª música em novela, e ali sim, a música daí foi para as rádios, a Mix começou a rodar lá em São Paulo, aí foi um estouro. Todo mundo começou a tocar. Foi o primeiro lugar. Foi durante 6 meses o primeiro lugar no Brasil. A mais rodada no Brasil, 6 ou 7 meses. Aí, isso... E a música é tua? A música é do Serginho e do Pezão. Ah, do Serginho e do Pezão. Eu Sei a música do Serginho e do Pezão. Até nós temos um vídeo do momento que ela foi composta. Eu levava muito a câmera, essas handcam, nas turnês. Eu ficava... Ainda com a fitinha? Ainda com a fitinha Hi-8 ou, né? A fitinha tinha Super 8, não, como é que é? 8 e Hi-8. Tem aquelas linguagens que foram passando, né? Sim. Então, numa viagem que a gente ia daqui do Rio Grande do Sul para Floripa,
e depois voltar para o oeste, aquelas viagens intermináveis aqui, daquela logística espetacular, né? Nós, de noite, o frio, eu filmei eles, o Serginho mostrou, o cara fez um tema assim, não sei o que e tal, e eu filmei a música, e não tinha, a letra estava mais ou menos, ainda não estava e tal, e eu fui dormir, filmei e fui dormir, e o Pezão ficou acordado com o Serginho, e eles terminaram a música ali, e aí é legal, porque eu tenho esse registro, e a gente até usou num clipe dela depois. Então foi assim, foi feita ali pelo Sérgio e pelo Pé, e ela explodiu no Brasil. Aí começou, depois veio Blusinha Branca, Lua Cheia também rodou um tempão como primeiro lugar, Blusinha também fez crossover, né, aquela coisa de varrer as rádios e tal. E aí a gente começou a trabalhar direto, aí nos levou para vários shows fora do Brasil, porque a novela rodava fora do Brasil, teve um momento que Eu Sei entrou como na Argentina, Eu Sei rodou através da Páginas da Vida, que era a novela brasileira, e rodou numa outra novela. Aí nós tivemos que fazer uma versão em espanhol para essa outra novela. E então ela rodou em 2 novelas na Argentina ao mesmo tempo, né? Essa em espanhol eu não lembro de ter escutado. Não, a gente fez uma versão em espanhol. Mas vocês divulgaram a versão em espanhol aqui, não? Acho que aqui não chegou a rodar, não foi divulgado, assim, porque era uma coisa que estava acontecendo lá na Argentina, e como estava na sequência nas rádios, eles pediram, a gente fez a versão. Sim. Bom, tu já respondeu antes ali que vocês têm possibilidade do Papas voltar, né? Então, agora é a hora de revelar ao mundo. O que aconteceu foi o seguinte, o Serginho em 2019, e ele resolveu fazer carreira solo, né? E nós 3 resolvemos seguir com o Papas, né? Então ele saiu da banda, assim, né? Foi fazer essa carreira solo, e nós fomos continuar. O que aconteceu? A gente estava vendo um vocalista, fazendo testes com vocalistas, né? Para fazer essa passagem, mudar o vocalista. Enfim, é uma bronca, né? Porque o vocalista é a cara da banda, né? É a voz da banda, e a voz do Sérgio não é pouca voz, coisa, né? Um dos melhores timbres do Brasil e cantores do Brasil. E então é uma tarefa. A gente começou a experimentar, fazer com outros artistas vocalistas, né? Cantoras também, né? A gente começou a testar, enfim. E aí veio a pandemia. Daí a gente parou, como todos os artistas, paramos, né? Estamos planejando uma volta. Vamos ver se acontece. Já estamos gravando alguns singles com algum outro vocalista, que eu não posso dizer ainda quem é e tal. Mas vamos ver se a gente já gravou, começou a gravar vamos gravar 2, 3. E vamos ver se a gente volta. Não sei, não posso. Assim, por enquanto o que eu posso dizer é isso, que a gente está afim, né? Mas que não tem data. Não tem data. E será provavelmente com um novo vocalista, né? Um convidado ou 2 convidados, um formato a gente ainda não está definido, mas o Zé Natário e o Fernando Pezão continuamos com o Papas da Língua, sim, né? Embora agora neste momento não estamos na mídia, não estamos, né, fazendo show nem nada, tá voltando agora, os shows estão voltando, então a gente pretende, se não ainda esse ano, no máximo ano que vem, talvez voltar com um novo vocalista. E a questão do Serginho foi de comum acordo, não teve desavença por enquanto nenhuma, né? Então tá tudo certo. E ele continua, ele vai fazer a carreira dele, tá fazendo a carreira dele e tal, e a gente faz a nossa com o Papas da Língua. Talvez possa ter encontro futuro, tá aberto a tudo, né? O futuro não sabemos, né? Mas pode ser encontros, fazer uns encontros pontuais para comemorativos, né? A gente não fez uma turnê de despedida, né? Como o Skank está fazendo agora, né? Que também foi interrompida pela pandemia, mas então a gente não chegou a fazer essa turnê de despedida, e logo entrou a pandemia também, então se misturou tudo. Sim. Mas essa é a situação. Certo. Bom, com essa boa notícia aí, então, a gente fecha o papo aqui. Maravilha. Com o Léo Enquim, uma baita história, né? Pô, é longa, pelo menos, né? É longa, não, né? Tem assunto. E bacana, bonita. Não, exatamente, bacana. Obrigado, Mauro. Obrigado por ter vindo aí bater esse papo. Às ordens, sempre que quiser, né?
Estamos aí. Beleza. Pena faltou o violãozinho, mas Pois vamos... é, cara. A gente, quando cheguei aqui, eu pensei nisso, né? Que até nesse ambiente aqui que é maior, né? Assim, com esse espaço e tal. Quem sabe a gente vem aí com um novo Papas daqui um pouco, com os convidados e faz, né? Tá aí a ideia. Tá bom. Valeu mesmo. então, Léo Enquim aqui Tá bom, Maurão. The BorbaCast. Grande abraço. Abraço. Obrigado. Até mais. Até mais. Voltamos semana que vem aqui no The BorbaCast, direto da Cubo Play.